Vamos lá, cara. A terceira questão aí da lista de quantidade de calor. É da Unesp de 2012. Clarice colocou em uma xícara 50 ml de café a 80 graus Celsius. Tá? Deixa eu ir logo colocando os dados aqui para ficar mais fácil da gente compilar depois. Tá? Então, botar aqui dados. O primeiro dado é o volume de café. O volume de café é de 50 ml. Tá? A 80 graus Celsius. Então, a temperatura inicial do café é de 80 graus Celsius. Aí ele pegou e misturou 100 ml de leite. Então, o volume inicial do leite é de 100 ml a 50 graus Celsius. Então, a temperatura inicial do leite é de 50 graus Celsius. Tá? E, para cuidar de sua forma física, adoçou com 2 ml de adoçante. Então, o volume do adoçante é de 2 ml. E a temperatura desse adoçante é de 20 graus Celsius. Tá? Sabe-se que o calor específico do café é de 1. Então, ó, calor específico do café é 1 caloria por grama vezes graus Celsius. O calor específico do leite é 0,9 caloria por grama vezes graus Celsius. E o calor específico do adoçante é de 2 calorias por grama vezes graus Celsius. Tá? Considerando que as densidades do leite, do café e do adoçante sejam iguais, então, ó, muito cuidado. Ele diz aqui que as 3 densidades, a do café, a do leite e a densidade do adoçante são iguais. Eu vou chamar tudo de ρ, tá? Já que elas são iguais. E que a perda de calor para a atmosfera é desprezível. Depois de atingido o equilíbrio térmico, a temperatura final da bebida de Clarice em graus Celsius está a 20, tá bom? Então, caras, você pode usar o método dos copinhos? Pode, você vai ter que fazer uma pequena mudança. Ao invés de considerar a capacidade térmica, você iria considerar a relação entre o volume e o calor específico, tá? Se você é inteligente, é suficiente para pensar nela. Eu vou usar o método tradicional. Como nós temos aí 3 ingredientes envolvidos, no caso, eu tenho um pouco de café, eu tenho um pouco de adoçante e eu tenho um pouco de leite, tá ok? Daqui um certo tempo, depois que terminar as trocas de calor, eles vão chegar a uma temperatura que nós chamamos de temperatura de equilíbrio. Essa temperatura, ela vai ser marcada pelo termômetro, eu vou chamar ela de TF, tá? E é essa temperatura que eu quero. Como o sistema está isolado e não troca calor com ninguém, inclusive com a xícara, não troca, tá? Então, eles vão trocar calor só entre si. Logo, aquela regrinha da soma das quantidades de calor ser igual a 0 fica valendo. Então, vamos lá. Quantidade de calor trocada pelo café, mais a quantidade de calor trocada pelo leite, mais a quantidade de calor trocada pelo adoçante, somados, dão 0. Tá? Então, vai ficar. Professor, nesse caso eu uso a quantidade de calor igual a capacidade térmica vezes variação de temperatura ou quantidade de calor igual a mc ΔT, né, o Q-macete. Aqui você vai usar o Q-macete. Professor, mas por quê? Porque na questão ele me dá o calor específico. Então, sempre que ele der o calor específico, você usa o Q-macete. Quando ele der a capacidade térmica, você usa o QCT, tá? Então, vai ficar a massa do café vezes o calor específico do café vezes a variação da temperatura do café. De onde saiu isso? Onde tinha a quantidade de calor do café, eu coloquei mc ΔT do café, tá? Mais, onde tem quantidade de calor do leite, eu vou colocar o Q-macete do leite. Então, vai ficar a massa do leite vezes o calor específico do leite vezes a variação de temperatura do leite. Mais o Q-macete do adoçante. Massa do adoçante vezes calor específico do adoçante vezes variação da temperatura do adoçante. Isso igual a 0, tá bom? Professor, mas eu não tenho uma massa. E agora? Olha só. Se você lembrar aí dos seus conhecimentos de densidade, você vai lembrar que esse triângulo aqui, ele relacionava densidade
massa e volume. E que era possível achar a massa por meio da densidade, ou seja, a massa era a densidade vezes o volume, não é verdade? Então, onde tem massa, eu vou colocar densidade vezes volume. Olha só como é que vai ficar. Onde tem massa do café, eu vou colocar a densidade do café. Lembra que a gente chamou tudo de ρ, porque elas são iguais? Então vai ficar só o ρ, tá bom? Vezes o volume do café, que não é o mesmo dos outros. Vezes o calor específico do café, vezes a variação de temperatura do café, ou seja, a temperatura final que todos vão chegar, que é a temperatura de equilíbrio, menos a temperatura que o café tinha, que era esse aqui, Tc. Vou fazer o mesmo com os outros, tá? Mais massa do leite, que vai ser densidade do leite, que vai ser só ρ, vezes o volume do leite, que é diferente, vezes o calor específico do leite, vezes Tf, menos a temperatura inicial do leite. Mais a densidade do adoçante, vezes o volume do adoçante, vezes a temperatura final, menos a temperatura inicial do adoçante. Tudo isso somado tem que dar 0, tá bom? Pronto. Então, como as densidades são iguais, eu posso simplesmente cancelá-las, ó. Posso dividir tudo pela densidade e elas somem. Ficam só os volumes, tudo bem? Então, aqui nesse caso vai ficar o seguinte. O volume do café é 50. O calor específico do café é 1. A temperatura final, eu não sei, é isso que eu quero descobrir. A temperatura inicial do café é 80. Mais o volume do leite, eu não sei, é 100. O calor específico do leite é 0,9. A temperatura final, eu ainda vou descobrir. A temperatura inicial do leite era de 50. Mais o volume do adoçante era de 2. A temperatura final menos a temperatura do adoçante, tá? Ó, só esqueci de uma coisa aqui, ó, de escrever. Calor específico do adoçante, né? Ó. Não pode esquecer disso. O calor específico do adoçante, vou botar aqui, ó, era 2 também. Vezes a temperatura final menos a temperatura do adoçante inicialmente, que era 20. Não precisamos daqueles dados, vamos nos concentrar aqui somente nessa conta. 50 vezes 1 dá 50. E repete o que está em cima. Tf menos 80 mais 100 vezes 0,9 dá 90 vezes Tf menos 50 mais 2 vezes 2 dá 4. Aí repete. Tf menos 20 igual a 0. Tá? 50 vezes Tf dá 50 Tf menos 50 vezes 80, 5 vezes 8 dá 40, acrescenta 2 zeros. Mais 90 vezes Tf é 90 Tf. 90 vezes 50 dá 9 vezes 50, 9 vezes 5, desculpa, que dá 45, acrescenta 2 zeros. Mais 4 vezes Tf é 4 Tf menos 4 vezes 20 dá 80. Igual a 0. Então vai ficar 50 mais 90 mais 4. 50 mais 90 dá 140. Mais 4 dá 144 Tf. Menos 4.000 menos 4.500 dá menos 8.500. Menos 8.500 menos 80 dá menos 8.580, igual a 0. Tá? Então vai ficar 144 Tf é igual a 8.580. Tudo bem? Então nós vamos ter que Tf é igual a 8.580 dividido por 144. Tá? 8.580 dividido por 144, vou fazer aqui na calculadora, só um minuto, 8.580 dividido por 144, dá aproximadamente
59,6 graus Celsius. Tá bom? Pronto. Bem grandinha, né? Você pode fazer pelo método dos copinhos também. Tá? 59,6 está entre o item C, não é isso? Tá aqui, ó. Item C de casa é a resposta certa.